boa noite, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai bater um papo então sobre contratos, tá? Como é que tem sido para você? Você tem tido alguma dificuldade para fechar contratos? Como é que está sendo o ritmo aí de fechamento, de prospecção de clientes? Então, a primeira questão aqui que eu queria ponderar com vocês a respeito desse tema, dificuldade para fechamento de contrato. A gente tem que ter um panorama mais amplo sobre o que isso significa. Eu acho que a primeira questão é a gente entender, a gente olhar para isso e analisar de modo mais racional, né? Nessa hora, menos emoção, mais razão, porque esse lance de fechar contrato pode mexer muito com o emocional do fotógrafo, né? Então, a primeira questão que eu acho interessante olhar é na visão mais macro, mais aberta do mercado. Como é que tem sido para os outros profissionais que estão envolvidos diretamente na mesma área que você? Eu acho legal você ter um vínculo, ter uma ponte, ter um contato com essas pessoas para tentar entender se é um momento de dificuldade do mercado como um todo ou se é um problema pessoal teu, tá? Eu vou dar um exemplo. Durante toda a pandemia, eu e um círculo de amigos próximos aqui, não só fotógrafos, mas de outras áreas como decoradores, cerimonialistas, a gente sempre mantinha contato para dizer, realmente ninguém está pedindo orçamento, agora o pessoal começou a planejar, agora o pessoal está querendo fechar no intervalo mais curto de tempo. Então a gente vai trocando uma ideia para ter uma noção, fazendo a ponte entre até outros tipos de serviço, uma visão mais aberta sobre o que está acontecendo, porque isso dá uma acalmada, ok? Você saber diferenciar entre uma questão do macro, né? Te acalma sobre o micro, sobre a tua visão pessoal da tua empresa, da tua marca, tá certo? Então é legal ter essa ponte. Uma coisa que eu tenho percebido nesse tempo agora é que o hábito de consumo ele deu uma modificada, tá? Acredito que por conta de tudo que a gente passou, as pessoas estão preferindo programar eventos que não sejam tão distantes, tá? A pessoa prefere casar daqui 6 meses porque ela tem um pouco mais de controle sobre o que vai acontecer do que daqui 1 ano, 2 anos. Então acredito que pelo menos por um tempo a gente vai ter uma janela de tempo que as pessoas fechem contrato para datas mais próximas do que o período antes da pandemia, que era uma coisa super normal para quem fazia casamento, a gente fechar contrato para daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos, daqui 1 ano. Então acho que o mercado, pelo menos aí nos próximos meses, tende a ficar mais voltado para essa questão, tá? O cliente fechar um evento daqui 6 meses, daqui 8 meses, ok? Então, analise esse indicador. Estou com dificuldade de fechar contratos, tá? Então analisa se seria um problema do macro, do mercado, ou se realmente é um problema pessoal da tua marca. Isso ajuda a dar aquela tranquilizada, ok? Lembrando, né, a gente precisa trazer essa clareza de separar o racional do emocional, e aí nessa hora trazer esses indicativos ajuda. Pensa também a respeito de quantos contratos a sua empresa, quantos contratos o seu negócio ele precisa ter por ano para que ele vá bem, tá? Qual é a sua meta, qual é o seu objetivo para que você feche de contratos no ano, para que a sua empresa vá bem. Boa noite, pessoal que está chegando aí online. Boa noite, Douglas, querido amigo. Júnior Pereira chegando, pessoal do bem aí. Gente, obrigado pela presença de vocês. Querido Senna entrando aí, sejam muito bem-vindos, tá? Então, tenha isso em mente, quantos contratos você quer ter no ano? Sem essa clareza de uma escolha, quero X contratos por ano, fica difícil até você avaliar se a tua agenda está indo bem ou mal, você fica muito solto e muito preso a essa questão emocional do que está acontecendo no momento, né? Ai meu Deus, esse mês eu não fechei contrato,
mas pode ser que se a sua agenda ali, por exemplo, é que você fecha o ano com 30 eventos e você tem 20, você não precisa estar tão ansioso, tá, para fechar a agenda. Eu penso que os clientes agora nesse momento estão segurando ainda um pouco para ver o que vai acontecer com essa questão toda da Omicron. Então alguns clientes já tocaram o barco, já decidiram fechar, mas eu acho que a gente ainda tem demanda reprimida que dentro do intervalo aí de 2, 3 meses a gente tenha, para quem segurou a onda, tem ainda data disponível, para quem ainda não saiu aí barganhando o mundo todinho, ainda tem bastante oportunidade de fechar contratos num custo muito legal, tá? Então, a gente trouxe aqui para trazer clareza, primeiro, dar uma olhada no macro do mercado para entender o que está acontecendo no geral, para depois você se preocupar com a sua empresa individualmente. Estipula quantos contratos você quer no ano, para isso te trazer uma calma em relação à quantidade de contratos que você já tem e as que faltam, fechar para você bater a tua meta, tá? Uma questão importante também é você analisar de modo bem racional a tua precificação, se ela está correta, verificar se ela está compatível com o seu trabalho. É natural que a gente queira ganhar mais, mas existem, por exemplo, mudanças bruscas que podem acontecer no orçamento de um fotógrafo que deem um choque ali no mercado, tá? Um fotógrafo que da noite para o dia decida aumentar com uma porcentagem muito alta o seu preço e o mercado não esteja pronto para isso. Seria muito legal, né, se a gente pudesse estipular assim, livremente, de forma totalmente livre, o nosso próprio valor e eu pudesse dizer assim, olha, agora eu vou cobrar 50 mil reais para cobrir um casamento. E a verdade é que o que vai nos dando sinais de que a nossa precificação está correta ou não é a gente analisar quanto tempo disponível tem na minha agenda dentro daquele universo do que eu determinei para mim, aquela quantidade de contratos que eu quero ter por ano e quanto tempo livre eu tenho ali disponível para vender e o quanto as pessoas estão dispostas a pagar o preço que eu estou propondo a elas para pagar. Então, na verdade, a gente vai testando e o mercado vai nos dizendo se a nossa marca está sendo percebida com um valor equivalente ao que a gente quer cobrar. Tá? Isso independe do valor. Tá? Existe geralmente uma média do mercado e se o seu trabalho, se a tua fotografia, se o teu atendimento, se o teu estúdio está na média do mercado também, geralmente você vai tender a cobrar a média do mercado. Tá? Se o teu trabalho começa a ter um nível maior do que a média do mercado, se o teu nível de atendimento, de conexões começa a ser maior do que a média do mercado, você vai conseguindo também se destacar no quesito precificação e à medida que você aumenta o preço gradualmente, o ideal é que seja gradualmente para você não gerar um distanciamento ali do mercado, um baque ali, né, muito grande na hora de aumentar, vai aumentando gradativamente, vai testando se o mercado vai aceitando esse valor. O próprio mercado vai te dizer se o preço que você determinou ele é viável ou não. Como eu disse, seria muito legal eu dizer assim, ó, vou cobrar agora 50 mil por casamento. Eu teria que testar isso, mas provavelmente seria muito inviável para o mercado fechar esse valor. Então não sou eu que determino, eu testo e leio os sinais do que o mercado está me dizendo se é viável ou não. Então verifica se a tua precificação está compatível realmente com a tua empresa, com o teu negócio, com a tua fotografia, tá? E veja também como é que tem sido o teu plano de ação a respeito da tua divulgação, da tua marca, o teu contato com os outros fornecedores, a tua relação, né, com toda a rede de apoio que pode ter ao seu redor. É uma hora de se mexer, né, gente? Tem um ditado que diz que água parada, ela apodrece. Então, se você está incomodado de alguma forma, caramba, Fuxis, queria
fechar mais contratos. Ficar parado é a pior coisa que você pode fazer, né? É uma hora de entrar no momento de análise sobre a tua empresa, o teu posicionamento e principalmente sobre as ações que você tem tomado para conseguir fazer essa prospecção do cliente que você deseja, trazer ele até você, convencê-lo do valor do teu trabalho e combinar isso num contrato fechado e um contrato que vai realmente trazer benefício tanto para o cliente quanto para você. Ok? Não vale a pena um contrato com um cliente que não seja teu, que as ideias não batam, que ele tem uma expectativa de você entregar um trabalho totalmente diferente do que você faz. Então é preciso também alinhar que tipo de cliente você quer atrair, que tipo de cliente é ideal para você. O ideal é que você tenha tudo isso muito claro em mente, né? Qual é o meu cliente? Que cliente eu quero atrair? Isso, quanto mais claro tiver para você, melhor, tá? Olha só o Luciano dizendo aqui que estava estudando hoje sobre esse tema, né, da precificação lá para o cliente pelo Sebrae. O Sebrae é uma ferramenta bem legal, né, Luciano, para estudar esses temas e bem acessível também. No momento que a gente senta com o cliente para atender, a gente pode ler claramente também os sinais durante o atendimento e percebendo, né, durante o próprio atendimento quais argumentos têm funcionado no processo de venda, o que funciona, o que não funciona, o que agrada o cliente, o que realmente eu tenho a oferecer, que bate com aquilo que eu acredito, que fala da minha fotografia, fala do modo como eu acredito como empresa e como o cliente recebe isso, como é que ele tem recebido essas questões. Qual a melhor forma de calcular os custos e lucros do trabalho? A priori, cara, se a tua margem de lucro é muito apertada, isso tem que estar muito assim na ponta do lápis, planilha de Excel mesmo, com tudo que você precisa calcular de custo, tá? Mas o ideal é que a gente se afaste cada vez mais dessa posição, tá? Aqui eu posso te dizer o modo padrão, você vai calcular, botar numa planilha, separar um valor como se fosse um salário para você. Se você tem funcionário, tem que estar lá. Tudo que é custo, até o custo que você paga para lavar o terno depois de um evento, para botar na ponta do lápis os seus cartões, equipamento, depreciação. Esse é o padrão, mas eu vou te dizer que é ainda melhor você se preocupar em modificar o modo como você se posiciona no seu mercado, porque existem duas formas. A gente vai se posicionar como uma marca que vai vender a fotografia a um custo X, o cliente vai barganhar, às vezes a gente faz um pouco menos, às vezes a gente consegue ganhar um pouco mais, mas você está vendendo fotografia, você está vendendo muitas vezes foto impressa, está vendendo muitas vezes o álbum e não existe ainda uma percepção no mercado da sua marca como uma marca de desejo, uma marca de valor. Vou pegar um exemplo aqui, é diferente alguém presentear, tá, com uma joia, uma bijuteria, e existe uma diferença de alguém receber uma joia Vivara. Existe ali uma percepção de valor, né? Uma marca de desejo. Tem algo por trás além do produto que já se estabeleceu na cabeça das pessoas. Seria algo mais ou menos como uma coisa que eu escuto, né? Minhas noivas dizerem que fecharam comigo e ficaram muito felizes que numa roda de amigas que são noivas mencionaram meu nome, eu fechei com Fujitsu. E as amigas todas ficaram eufóricas, disseram, caraca, você fechou com Fujitsu, ele é incrível. E aquela festa, então é muito legal, é um reforço positivo de todo mundo que está à volta a respeito dessa percepção de uma marca como uma marca de valor. Tá? É quando a forma como as pessoas interagem com a marca modifica. Quando uma noiva chega para um fornecedor
cita meu nome, estou pensando em fechar com Fujitsu, e o fornecedor vai dizer a ela 1000 elogios a respeito. E aí tudo em volta no social corrobora para que ela veja essa marca como uma marca de valor. Então você começa a se distanciar de calcular o seu preço como baseado em custo e passa a calcular como qual é o máximo que eu posso entregar de experiência e de valor para esse cliente, também o máximo que eu posso precificar em cima disso. Porque aí essa questão de custo, ela vai ficar muito lá embaixo, porque a margem de lucro ela sobe, ela aumenta. Então é uma questão da gente tentar se posicionar como uma marca de desejo no mercado, para que a gente realmente distancie dessa forma padrão. Pô, vou basear meu preço aqui calculado mais ou menos no custo e no quanto eu quero ganhar, ainda um pouquinho acima do valor que eu gasto. É a minha ideia principal, tá? Seria a minha indicação aí para você. Então o Luciano está dizendo aqui, existe o cliente que se apaixona pelo fotógrafo à primeira vista ou não? Qual a sua visão? Eu acho, Luciano, que no mundo cada vez mais conectado, como o que a gente tem hoje, cada vez mais virtual, a chance de um cliente sentar com você sem já ter consumido muito conteúdo a seu respeito é pequena. Então, as redes sociais, por exemplo, elas não são vitrines apenas do nosso trabalho, da nossa fotografia em si, mas do todo. O que a gente representa como marca, né? Existe uma filosofia muito legal, que um cara que fala muito sobre isso é o Simon Sinek, que é a ideia do círculo dourado, o círculo de ouro, né? Que ele traz que as empresas que conseguem engajar e fazer as pessoas se apaixonarem são empresas que não vendem mais, pelo menos a priori, o produto, mas sim o porquê elas existem. Então geralmente as marcas costumam falar, eu vendo um computador muito legal, com um processador muito bom, que é muito rápido, isso vai te ajudar a trabalhar melhor, e ponto final. Então elas vendem o que, né, o que elas estão vendendo ali, o computador e o que ele faz. E aí quando você consegue trazer uma ideia de por que a marca existe, o que ela representa de imaterial, porque a Apple, por exemplo, que todo mundo reclama que é caro, mas quando lança iPhone tem fila, né, e acaba super rápido e tem fila de espera. A Apple hoje vale mais do que o PIB do Brasil, né, juntando tudo que o nosso país produz, não dá a Apple no ano. E a Apple ela representa uma ideia de quebrar o status quo, quebrar o senso comum, a ideia de revolução, a ideia de futuro. Ela tem muitas ideias por trás do produto, e isso tem um impacto que eu falei lá atrás, que é percebido pela sociedade como um todo. Eu estava lendo um artigo, achei curioso, que as pessoas que aparecem na selfie no Tinder com um iPhone, elas têm 30% a mais de dar match do que quem está usando outro celular. Então esse é um exemplo de como algo que é imaterial acaba se tornando via de fato, acaba se tornando numa prática que vai passar a fazer parte dos acordos sociais ali da sociedade. Tá? É por isso que as pessoas às vezes tendem a consumir produtos que vão trazer uma ideia de status também, porque isso vai criando um acesso a áreas que ele não teria, pessoas que ele não teria sem esses produtos. Então é curioso como existe muito mais por trás do produto do que a gente pensa, né? Inclusive ideologia, inclusive lifestyle, inclusive uma representação de um grupo, e isso fala da nossa vontade de participar de uma comunidade, né? de um grupo. Então aquela ideia da comunidade de quem gosta da Apple, quem tem produto Apple, quem gosta de tecnologia, de inovação, de disrupção, tudo isso faz parte, né? E
não tem até hoje como falar, mesmo ele tendo falecido, sem falar em Apple e não lembrar do Steve Jobs. Então, geralmente, mesmo as marcas que não têm o nome necessariamente da pessoa atrelado a ela, como Apple, que é maçã, estão geralmente associadas a alguma pessoa. Então, as pessoas vão associar a pessoa com a marca. E aí que tá, é interessante o teu cliente saber o que você acredita, qual é o teu jeito, qual a sua postura sobre as coisas, que livro você está lendo, se você vai na academia ou não vai. Essas coisas que podem parecer relevantes, elas comunicam ou não com o seu cliente, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa reservada, mas eu não deixo de postar elementos pessoais meus na rede social que não necessariamente precisam beirar a ideia de invasão de privacidade, tá? Quando eu posto, sei lá, uma foto de uma bebida que eu gosto, vai ter gente que se identifica com isso. Um exemplo, se você ama café e você sempre posta alguma coisa sobre café, é natural que quem se identifica ali já vai criar um link contigo. Você toca um instrumento, toca violão, vai criar um link. Gosta de ler, vai criar um link. Gosta da música X, vai criar um link. E aí as pessoas vão se conectando ou não com isso, tá? Com a tua postura, com a sua pessoa, com quem você é e com esses valores que estão por trás da marca que você representa. Então é natural que num mundo que tá todo mundo mostrando um pouco ali nas redes sociais quem é, o que acredita, as pessoas fazem um filtro sim, então elas vão tender a seguir, acompanhar mais as pessoas com quem elas se identificam e vão tender a deixar de seguir ou bloquear aquelas ideias que são diferentes, né, das ideias que ela acredita. Então é bem isso. Deixa eu acompanhar um pouquinho aqui dos comentários. Olha só, Luciano dizendo aqui que tem aplicativos, né, que vão também dizer, ó, a gente só funciona no sistema operacional do iPhone. Aí vai ter uma galera que vai comprar iPhone por conta de um aplicativo específico. Tem muitos motivos por trás de tudo isso, né? Mas é bem mais do que o produto em si. E aí que tá, a maioria, do meu ponto de vista, ainda vende fotografia, ainda vende álbum. Não vende ainda uma ideia do todo, de quem você é como fotógrafo, o que você acredita, o que você representa, o que está por trás da fotografia, qual experiência você proporciona para os casais. E à medida que isso vai se tornando uma repetição dentro do seu mercado, a cada experiência que você tem com o teu cliente dentro do seu mercado, isso vai sendo cada vez mais reforçado, tá? Pelo time de fornecedores que está à sua volta, né? Que vira uma rede de apoio o seu grupo de clientes ali, porque é normal que eu, por exemplo, faça o casamento de um grupo de amigos, fiz ali de um casal ali daquele grupo e em seguida outras pessoas, outros casais que são daquele grupo se identifiquem e vão fechar também. Isso já aconteceu a nível de grupo de amizade, já aconteceu algumas vezes em grupos de profissão, tipo grupo de médico. Eu começo a fazer só casamento de médico, ou grupo até mesmo de uma comunidade religiosa. Fiz o casamento de um grupo, de um casal de uma comunidade religiosa, eles adoraram, divulgaram ali dentro da comunidade, e aí muitos outros casais ali daquela comunidade começaram também a fechar contrato. Então, principalmente num contrato que exige um compromisso tão grande quanto uma cobertura de casamento, o peso da indicação de alguém que a pessoa tem uma afinidade, tem um ponto de contato, influencia muito. Então, essa questão de não ser apenas marketing, não ser apenas palavras, mas um reforço de marca que acontece a cada evento que você faz, entrega uma experiência incrível e um resultado incrível, vai somando na percepção da marca que você tem no seu mercado, tá? Douglas está dizendo, pode pergunta polêmica, manda aí, meu irmão, vamos lá. Estamos aqui para conversar mesmo. Assim como um profissional que
acabe deslizando, tá? Tipo assim, cara, não entrega no prazo, ou não atende direito, o cliente manda pergunta no Instagram, ele não responde. Cada deslize somado vai também contribuir em como a sua marca é percebida pelo mercado. Então, no fundo, é uma soma de tudo isso. Então vamos lá, quem atende classe A, faz diferença frequentar lugares que a classe A frequenta? Quais vão ser os assuntos que a classe A vai ter para conversar com quem não entende de nada do que a classe A faz, ou dos lugares que frequenta, ou das viagens que faz, ou dos produtos que usa? Então, não é necessariamente, não é por causa do produto, do uso, da viagem, da roupa, mas existe uma maneira de lidar, de ser, que geralmente a galera da classe A vai querer estar num meio ali onde os assuntos são parecidos, tá? Então tem um peso, Douglas, sim, tem um peso, tá? Porque meio que o cara que está vivendo na classe C, ele não vai ter assunto para tratar com o cara da classe A. Você consegue entender? Então é mais ou menos isso. E aí essas distâncias, elas acontecem com muita naturalidade, tá? É uma coisa muito inconsciente até, tá certo? As pessoas tendem a criar sim grupinhos na vida social, isso acontece, não tem jeito. Estou fechando muito com comunidades de mães que participam das mesmas festas infantis, pois me torno criança e me divirto com as crianças. A gente acha que eles não veem esses detalhes, mas veem sim. Tudo conta, tudo faz parte, tá? Uma outra questão, então falando desse mundo online, de que a rede social é uma vitrine nossa do que a gente representa, do que a gente acredita, que tipo de sensação ou que tipo de impressão você acredita que a sua fotografia ou a sua marca elas passam para o teu cliente quando eles abrem, por exemplo, o teu Instagram e batem o olho, dão uma olhada ali, deslizam um pouquinho, que tipo de sensação, de impressão, de feeling você acha que isso gera para o teu cliente? Pensa aí um pouquinho sobre isso, tá? Isso aqui é importante demais. Isso aqui é uma dica de ouro para vocês. Então, assim, a gente está falando sobre dificuldades de fechar contrato, vontade de fechar mais. Fugisse queria que a minha marca tivesse mais alcance. Então, a gente pode pontuar alguns pontos aqui, tá? A primeira questão é, se você deseja trabalhar com o mercado de preço e volume, que é o que? Você vai ralar muito, você vai ter que fechar muito contrato num preço médio de mercado ou num valor mais baixo. Isso vai te demandar um volume maior de trabalho. Ou você pretende trabalhar com essa construção de uma visão de marca de valor, de uma marca de desejo, trabalhando com menos eventos, porque não é um mercado de volume, ok? Mercado de volume está aqui no preço médio do mercado. Mercado de valor você vai estar num preço acima do preço de mercado, acima do preço médio. Geralmente a galera que está no mercado de valor costuma cobrar o dobro ou mais do que o preço médio de mercado. Só que você tem que provar esse valor para o mercado, você tem que realmente valer isso, você realmente tem que ter esse diferencial. Então, primeira coisa, qual é o mercado que você deseja se posicionar, tá? E isso não tem a ver, gente, com uma ideia de luxo necessariamente, tá? Isso tem a ver com diferenciação. A diferenciação e a singularidade podem acontecer em muitas vias diferentes, ok? Tem marcas que são usadas, por exemplo, por celebridades que trazem uma ideia de ecologia, uma ideia de sustentabilidade, uma ideia de simplicidade, uma pegada hippie. Isso não tem a ver com luxo e a galera da classe A consome.
Então não necessariamente sua marca vai ter que vender uma ideia, sabe, extremamente luxuosa, não é isso, tá? Mas ela tem que ter diferenciação, tem que ter singularidade no processo, ok? Então, primeira questão, definir isso, e aí, definindo isso, você vai ter que bater o pé no chão, porque você vai estabelecer um valor, e o cliente, quando ele percebe que aquele valor você não acredita que vale, ele vai chegar e vai cair em cima, cara. Então se liga nisso também. Tem uma diferença entre, por exemplo, ficar baixando o preço para fechar contrato e uma diferença entre o cliente que chega e diz, olha, eu quero fechar, estou feliz, adorei teu trabalho, e você pode fazer isso e isso, você pode adaptar alguma coisa, você pode me dar algum bônus. Isso é negociação, tá tudo bem, tá? É diferente do cara que vai ficar barganhando, diz, ó, pago X, você topa, ou então vamos fazer um desconto de 30%. É o cara que vai te dizer assim, seu trabalho não vale o que você está cobrando. Se você baixar a cabeça sobre isso, ele sempre vai querer menos. E a tendência é que esse cliente sempre ache alguém que cobre menos ainda. É por isso que o mercado de volume é tão complicado, né? Porque o cliente que ele olha demais para o preço, ele é muito difícil de pegar, né? Ele vai para qualquer lado, porque ele não está olhando tanto para o valor, ele está olhando muito para o preço. E é fácil alguém cobrar mais barato que você, porque o desespero leva as pessoas a fazer coisas até irracionais. Tem gente fechando contrato a valores que não cobrem nem o preço de custo de vida de um fotógrafo, né? O preço de depreciação de equipamento, o preço de custo de álbum, nem aquela planilha básica que a gente falou lá no início, o cara sabe fazer, então fica muito difícil competir no mercado de valor por conta disso, tá? Então a primeira coisa, se você quer se posicionar no mercado de valor, é que baixar preço não deve ser a sua estratégia de mercado, você vai ter que criar diferenciais em outros lugares, tá bom? Uma outra questão é não entrar em disputa, está relacionado com essa questão também. Você não vai cobrir orçamento, você não vai entrar em disputa com outros fotógrafos da tua região, você não vai falar mal de ninguém, você vai deixar os clientes decidirem livremente, você não vai forçar que os clientes fechem contrato, até porque, lembrando, o mercado de valor, como você cobra melhor, cobra um valor a mais, você não precisa de tantos contratos quanto quem trabalha no mercado de volume. Então é natural que a maioria dos clientes que peçam orçamento, eles não fechem, tá? É natural. Você tem que, então, determinar a quantidade de contratos que você precisa e ficar tranquilo sobre isso. Então, se eu preciso de 30 contratos no ano, e à medida que o ano vai passando eu estou com 20 contratos, 25, dali a pouco 28. Quanto mais eu vou preenchendo essa barrinha, aproximando do que eu quero, menos preocupado eu fico com quantos orçamentos voltam, tá? Porque aquela meta é o que vai te dar a tranquilidade para você dormir tranquilo enquanto o pessoal vai pedindo orçamento e dando aquela resposta padrão, né? Ei, vou conversar com meu noivo e não volta mais. Você faz leitura de portfólio para fotógrafos? Faço sim, meu querido. Faço a leitura por videoconferência, tá? A gente cobra por sessão. É só entrar em contato. Fingir ser o que não é nas redes sociais é algo próspero ou é ilusão? É ilusão, é balela, tá? Você tem que viver a sua realidade, você tem que expressar que você acredita de verdade. Sempre vai ter as pessoas que vão se identificar com isso. A grande questão é saber se posicionar da maneira correta. Em tempos de incerteza na economia, o que sugere em relação ao fechamento de contratos com mais de 2 anos de distância? Eu basicamente sigo fazendo da mesma forma como eu sempre fiz. Não alterei muita coisa não. Né? A minha questão é que eu acho que durante um tempo a gente não vai ter procura para contratos de longa distância sim. Porque as pessoas vão tender a fechar eventos num horizonte de mais curto prazo. Mas se aparecer para mim, eu não tenho problema em fechar,
Lembrando que eu já trabalho com propostas diferentes para anos mais distantes, então já cobre alguma diferença de valor que venha lá para frente, né? É importante. Uma outra coisa que pesa pra caramba, aqui eu vou falar de uma crença minha, tá? É uma coisa que eu escuto muita galera fazer. E assim, em turma de workshop a galera faz, eu fico, caraca, não faz isso. Que é o fotógrafo que ele fica reclamando do cliente que ele tem, né? Ele fica procurando os defeitos do cliente para falar mal sobre o cliente que confiou no trabalho dele, que fechou o contrato com ele, que decidiu e optou por fechar com ele em detrimento de vários outros profissionais. E aí ele vai dizer que o cliente é chato, que o cliente é difícil, que o cliente é travado, que o cliente é não sei o que lá. E eu acho que isso é muito ruim. E por que eu estou dizendo que é uma crença minha? Porque eu acredito que se você não honra as pessoas que acreditam no seu trabalho, você chama do que você quiser, Deus, o universo, a lei do karma, a lei do retorno. Eu acho que vai tender a você não ter mais clientes que venham até você, porque você está desonrando esse acordo universal de alguém que acreditou em você e no seu trabalho. E geralmente o fotógrafo, quando ele terceiriza alguma coisa, né, ele projeta alguma culpa, diz assim, meu cliente é travado, ele está projetando uma incompetência dele na hora de dirigir os clientes. E aí pode perceber que a pessoa que reclama dos outros o tempo todo, geralmente é ela que é o problema, né? Quando a pessoa arranja confusão com tudo e todo, geralmente a guerra é interna. E ela não quer se enxergar e projeta no outro o problema. Então eu acho uma sacanagem, assim, quando o fotógrafo fica reclamando, falando mal do cliente, enquanto ele precisa, na verdade, honrar, agradecer e tratar com o seu melhor, com o melhor coração que ele puder, com a melhor disposição que ele puder, que o seu cliente, ele ficar, assim, todos os seus clientes pudessem ficar extremamente felizes em ouvir qualquer coisa que você diga sobre eles, estando na frente deles ou não. É isso que eu quero dizer, uma honestidade, uma sinceridade, um carinho de verdade, um amor de verdade, uma entrega de verdade para com o sonho das pessoas, para com a história das pessoas e até mesmo com a individualidade das pessoas. Vão ter pessoas diferentes de você que você vai ter que saber lidar, e eu acho que essa é uma responsabilidade sua como fotógrafo, saber lidar com quem é diferente e não ser intolerante, inflexível e não ficar reclamando, tá? Mas saber lidar com as pessoas é um diferencial imenso. Então a marca, ela não passa só, gente, pelo aspecto fotográfico, mas sobretudo pelo aspecto relacional. As pessoas contratam muito mais pelo aspecto relacional do que pelo aspecto fotográfico. Tenho certeza absoluta disso. A cada ano que passa, eu tenho mais certeza disso que eu estou dizendo aqui. Tá? Então, cara, corta isso da sua vida. Se você reclama de cliente, fala mal de cliente, corta isso da sua vida, passe a honrar as pessoas que acreditam no seu trabalho. Você vai ver como vai passar a fluir muito mais, como mais contratos vão vir, como mais coisas boas vão acontecer, tá bom? Uma outra questão, gente, eu acho que a gente tem que tentar ao máximo, quando a gente percebe que o cliente é realmente aquele cliente em potencial, aquele cliente que pode virar contrato, a gente tem que tentar ao máximo trazer esse cliente para uma reunião presencial, para ter esse contato humano, para ter olho no olho, para ter o cara a cara, mesmo de máscara, tá? Eu acho que atrapalha demais, mas fazer o quê? Traz esse cara para perto, tenha portfólio bacana, cara, invista em portfólio. Essa é uma economia burra, assim. Não ter portfólio é uma economia que não vale a pena, não vale a pena de modo algum. Invista em portfólio, tenha o melhor do seu trabalho na mão para o seu cliente pegar, tocar. É diferente o cliente tocar no álbum, pegar, olhar, ver a qualidade do trabalho, da fotografia.
impressa num álbum grande, num álbum bonito, do que ver numa tela. Se fosse para ver numa tela, ele poderia ver em casa, no celular. Então não acho legal o fotógrafo que atende sem ter álbum, sem ter portfólio, tá? Então fica uma outra dica aqui importante. Se você quer ter mais contratos, identifique a priori o seu cliente potencial num contato virtual e faça seu máximo, dê seu máximo para trazer esse cliente, né, pessoalmente, e no processo de atendimento se conectar o máximo possível com ele, com a história dele, com o casamento deles, com, enfim, se você é de outra área, com o aniversário, com os 15 anos, mas se conectar, tá? A palavra é essa. Se conecte, mostre seus valores, que os seus valores sejam muito claros para você. E aí vai. Japão, uma palavra para descrever o Sebastião Salgado na sua visão como brasileiro. Cara, eu gosto pra caramba da bandeira, né? A bandeira ecológica. O cara construiu um oásis, assim. Ele pegou uma área totalmente desmatada e construiu não sei quantos hectares de uma floresta com todos os animais ali dentro, todo o ecossistema reconstruído do zero. Então eu consigo admirar ainda mais a pessoa e essa causa, essa bandeira, que não é só uma bandeira, tá? Isso é importante, porque teve ação, que ele fez acontecer, ele botou a mão e fez. Não é só meras palavras, né? Eu consigo admirar mais essa questão até do que o fotógrafo, e admiro pra caramba o fotógrafo também. Acho que ele representa muito bem a gente aí pelo mundo. O Luciano perguntou aqui: estudar psicologia humana ou estudar as redes sociais do cliente? As duas coisas estão extremamente interligadas. Gente, é rede social. É uma rede que conecta pessoas. Se você não entender a psicologia por trás da estética, por trás do visual, você não é um fotógrafo completo. Você ainda não entendeu o que está fazendo, tá? Inclusive, se você não tem uma noção do que o aspecto visual representa simbolicamente e psicologicamente, é muito difícil que a sua fotografia tenha uma mensagem ou uma linguagem realmente coerente ou consistente. Então, psicologia é uma coisa sensacional, né? O Luciano, ele foi aluno de uma turma recente de fotografia lá em São Paulo, e grande parte do workshop, né, Luciana, falando de psicologia, do universo do simbólico, do universo dos símbolos. Isso é muito importante, ó. João, foi uma das metas que tive e aprendi muito com Fujitsu: criar conexão, aproximar das pessoas. Dentre tanto aprendizado, esse foi o que mais me marcou. E da mesma forma, João, como lhe marcou, como a gente falou sobre o tema e como a gente criou conexão, da mesma forma como isso te marcou, vai ser marcante para o seu cliente também, né? E para o cliente de todo mundo que está aqui ouvindo essa live agora ou depois. Esse contato humano marca demais. Então tem uma frase do Jung que diz que as pessoas, elas podem esquecer do que você disse, do que você fez, do que aconteceu, mas elas não vão esquecer de como você as fez sentir, como foi o sentimento dela com a experiência que foi criada. E aí que tá, é muito legal quando eu termino uma sessão de fotos ou um casamento e o cliente me dá um abraço, agradece e diz: tenho certeza que as fotos estão sensacionais. E ele nem viu as fotos ainda, né? Como a experiência humana, a experiência relacional e a experiência emocional, elas fazem diferença, até mesmo na percepção que o cliente vai ter sobre as fotos. Porque fotografia, gente, é gatilho emocional e gatilho de memória. Então, quando eu crio uma experiência ruim, mesmo que eu faça fotos boas, o gatilho que aquela foto vai lembrar é o de uma experiência ruim. Então, olha só como é interessante. Se você cria uma experiência incrível, uma experiência positiva,
As tuas fotos depois só vão reafirmar essa experiência que foi criada e vivida antes. Isso tudo é muito legal. Então perceba quantas coisas envolvem, né, a gente construir uma marca de valor. Quantos detalhes aqui a gente falou aqui só nessa live. Conexão, representação de valores, você mostrar os seus porquês, você conectar-se com as pessoas, a experiência que foi criada, o quanto você está dedicado a construir uma fotografia de excelência, uma marca de excelência, batalhar para fazer tudo direitinho, atender bem, entregar no prazo, fazer todo esse conjunto acontecer. E o quanto você está disposto a se dedicar a construir tudo isso em torno de uma marca que se torna uma marca desejada, né, para os teus clientes, para o teu mercado. Quanto isso é importante para você. E é sobre isso que a gente está falando. Então, no fim das contas, aqui o que acontece é que tudo que a gente vai construindo ali, né, e aqui eu estou falando sobre algumas das coisas que são necessárias, tem muitas outras coisas importantes para agregar, tem muitas coisas que a gente tem que fazer para construir essa marca de sucesso. Agregando e somando tudo, a gente consegue, no fim das contas, fechar mais contratos e contratos também de valor. Da mesma forma que a gente se apresentou para o mercado e se dispôs com muito suor a construir uma marca de valor, a gente também vai ter contratos de valor, contratos que a experiência seja incrível não só para o cliente, mas para a gente também como fotógrafo e como pessoa. Contratos que muitas vezes vão no final desembocar numa amizade do cliente, ter um baita carinho por você e de estender esse contato por anos, né? Você vai virar fotógrafo da família, fez o casamento, vai fazer a gestação, vai fotografar o ensaio de família, vai fotografar os aniversários, só porque a pessoa criou uma conexão profunda contigo, com a sua marca. Então a gente, no processo de construir uma marca de valor e apresentar essa marca de valor para o mercado, a gente também passa a conquistar contratos e contatos de muito valor, que vão agregar muito também na sua vida como fotógrafo, na sua jornada, que vão te deixar feliz em trabalhar, que vão te fazer sair de casa para clicar satisfeito, alegre, sem BO, sem dor de cabeça. Tendo uma marca de valor, você não vai precisar se estressar tanto, ter tanto evento, tanto contrato, tanto ensaio, vai ter mais qualidade de vida, mais tempo com a tua família, mais tempo com a mulher, com o marido, com o filho, mais tempo livre para cuidar de você, da tua saúde, mais tempo para fazer coisas que você gosta, mais tempo para cuidar da tua saúde mental também, enfim, vocês percebem como tem um abismo muito grande aqui entre esse mercado de volume, que é uma briga danada, que é uma vida complicada demais, e um mercado de valor. E aqui eu nem estou falando, tá? Vou reiterar, eu não estou falando sobre classe social, não estou. Dá para construir uma marca de valor e uma marca de desejo, independente da classe social do teu cliente. Não precisa ser classe A, classe não sei o que, não precisa fotografar celebridade, não precisa andar de Audi, não precisa de nada disso. Isso aí tudo já é uma hipérbole, né? Um exagero. Um exagero, minha gente, tá? Então é acessível para qualquer um que se disponha a se dedicar numa construção longa, constante, permanente, que envolve uma série de fatores, de valores, de questões que a gente tratou algumas delas aqui. E a gente vai ter mais encontros para tratar sobre esse e outros temas também, tá? E aqui eu falei mais voltado para negócio, eu poderia falar de fotografia também, sobre como a fotografia impacta e alcança aí o coração das pessoas nesse mercado de valor. Você acha que com quantos anos de experiência é possível alcançar esse mercado de valor? Eu não acho que tem a ver com o tempo de mercado, eu acho que tem a ver com o grau de dedicação, tá? Exige algum tempo.
Porque até você começar uma série de aplicações de alguns princípios, atitudes e posicionamentos, e até isso ser percebido muito claramente por todo mundo do seu mercado, leva um tempo. O tempo que vai levar entre uma coisa e outra depende do quanto você vai batalhar por isso. Pode demorar 10 anos, pode demorar um ano. Tá? Depende do quanto você está disposta a se jogar no processo. Eu não acho que tem a ver com tempo. Já vi pessoas conquistarem isso no intervalo de 1 ou 2 anos. Já vi gente que demorou mais tempo, demorou 8 anos para conseguir, 10 anos para conseguir. Depende muito mais das estratégias corretas, da aplicação dos princípios certos e do quanto você está disposta a se dedicar, a se jogar na construção de tudo isso. Tá? Isso vai demandar esforço, tempo, energia, dedicação, mas tem muito mais a ver com a intensidade do que com o tempo em si. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Um beijo no coração. Deus abençoe. Valeu, galera.